meninas, como vocês estão nessa quarentena? Eu espero que todos estejam bem, com a família e mesmo passando por algumas dificuldades, alguns perrengues, né? Que não é fácil estar todo mundo confinado, né? Sem sair de casa, mas eu espero que todos estejam bem. O estudo eu vou mandar para o grupo, certo? E que vocês acompanhem. Vamos lá, o estudo dessa semana é esse aqui, deixa eu mostrar a vocês, certo? Que tem essa data, do dia 26 até o dia 2, ok? Vamos lá, eu imprimi para ficar mais fácil, né? Já que eu ia usar o celular para gravar. A frase do dia que tem no estudo é o seguinte: quando as calamidades nos alcançam, é muito bom saber que nada foge do controle do nosso Deus. Aí logo em seguida, como vocês já conhecem, tem os versículos, certo? Para vocês acompanharem todos os dias. E as declarações, certo? É importante que vocês façam. Eu vou fazer agora, ok? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu verei a glória de Deus em meio às minhas tribulações. Meu Deus é minha força. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Amém. O título do estudo é Como podem todas as coisas cooperar para o bem. Principalmente nessa situação que a gente está passando de quarentena, desse vírus, que nos pegou, né, de surpresa. Eu acho que ninguém passou por uma situação dessa. Mesmo as pessoas mais idosas, quando a gente conversa, ninguém nunca passou por isso. Então é muito limitante, né, para todos nós. Como eu estava dizendo, essa questão do coronavírus, eu disse até que durante essa reunião da gente, que agora está sendo uma filmagem, eu ia contar um testemunho pessoal. Como todos sabem, o salão de festas que eu trabalho, que é meu hoje em dia, foi Deus que me deu, né? Tem todo um testemunho que um dia, quem não conhece, eu posso contar. Mas para não ficar muito longo, quando foi no final de fevereiro, em março, minha gente, eu não tinha nenhuma festa programada para março. A gente só tinha 2 festas programadas para abril. Então, o que foi que aconteceu? Eu fiquei muito angustiada, porque tem os compromissos, né, de lá do salão, o aluguel, luz, água, energia e outras coisas, despesas que a gente tem as fixas, fora as variáveis. Então, assim, é muita despesa que a gente tem. Resumindo a história, eu fiquei muito angustiada e orei a Deus. Eu digo, Deus, aquele lugar é teu, foi tu que me destes e eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Por que que não tem... Fazem 2 anos que eu estou com salão. Então, nesses 2 anos sempre teve festa e Deus sempre supriu as necessidades financeiras de lá. E eu fiquei sem entender, fiquei apavorada, pensei até em desistir, porque nós somos humanos e algumas vezes nós hesitamos. E depois que aconteceu todo e permaneceu a mesma situação de não ter festa. Resultado, minha gente, o que foi que aconteceu? Quando estourou essa história do coronavírus, que a gente tem um conhecimento com outras pessoas que têm outros salões de festa, o que foi que aconteceu? Um desespero geral, porque tinha várias festas marcadas e muitos clientes se desesperaram, né, claro, pela situação, e pediram cancelamento das festas. O que foi que os donos de salão tiveram que fazer? Ou negociar, ou tentar adiar as festas, para não cancelar, porque não tinha como devolver, né, o valor. Porque quando entra, pequenas empresas geralmente são assim, quando entra o dinheiro, a gente já usa, ou investe, ou paga alguma conta, enfim, nunca fica dinheiro em caixa. Resultado, depois, quando estourou essa história toda do coronavírus, foi que eu entendi o cuidado de Deus comigo. Porque Ele estava comigo o tempo inteiro.
E ele me guardou de uma situação como aconteceu em vários salões, de ter muitas festas e as pessoas já terem gasto os dinheiros, entendeu? Então, assim, é em todos os momentos que Deus está cuidando da gente, que coopera para o bem, que a gente possa entender isso em todos os momentos. Vamos lá para o estudo. Os cristãos gostam de citar esse versículo a outras pessoas que têm problemas. Mas quanto de nós realmente cremos no que ele diz? É o que aconteceu, né, gente? Quando a gente está no turbilhão, seja lá qual for o problema, esse que a gente está passando, um problema familiar, uma doença, a gente tem que crer em Deus, não tem outro caminho. Temos posto à prova o texto de Romanos 8, 28, que diz, né? Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou mais corretamente, temos sido provados por ele. Como podem os acidentes, os fracassos, coronavírus e os apuros pessoais cooperar para o nosso próprio bem? Será que isso é puro racionalismo cristão? Antes que respondemos, vamos ver o que diz Romanos 8, 28 ao 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Aos que o chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Nessa passagem, nós vemos que Deus trouxe seu Filho, né? E para os escolhidos que somos nós, né? Ele quer que nós sejamos parecidos com Jesus, né? O que ele fez. E o que é que Jesus, numa situação dessa, faria? Teria fé. Muita fé é o que nós precisamos ter, né? Não se trata de porquê, e sim para quê. Isso é uma verdade, gente. No deserto que eu passei o ano passado, que algumas... Eu vou tirar óculos porque fica dando problema. No deserto que eu passei o ano passado, no início a gente não entende. Então a gente pergunta muito a Deus, por quê, Senhor? Por quê? E depois de um tempo, né, eu entendi para quê, não é verdade? Se a gente fizer nos momentos difíceis essa pergunta a Deus, com certeza a gente vai achar muitas vezes não a resposta, porque Deus muitas vezes não precisa, muitas vezes não, Ele não precisa nos responder tudo. Ele tem os mistérios dele e a gente só precisa obedecer, minha gente. Como a história que eu contei, né, no começo do vídeo, que eu não entendi o que estava acontecendo com o salão, que não tinha uma festa, mas como eu acredito muito em Deus, e eu entreguei a ele, eu disse, Senhor, olha, se for para eu fechar o salão, eu vou fechar, porque foi tu que me destes. Então, se tem um propósito de eu fechar o salão, eu vou fechar, e eu não vou ficar triste. E assim, é só confiar e ter fé. Vamos lá, é no segundo parágrafo que nós estamos. Será que o texto de Romanos 8, 28 faz sentido para o cristão? Ah, sim, faz perfeito sentido. Faz sentido somente para os cristãos. A chave está depois da primeira frase. E sabemos que tudo quanto acontece está cooperando para o nosso bem, para o nosso próprio bem, pois amamos a Deus. Aí está a primeira condição, amar a Deus. Isso é algo que o cristão realmente deseja fazer. E nós amamos a Deus, porque Ele nos amou primeiro. Aí vem uma pergunta. As perguntas sempre nos fazem refletir. O problema está em que é mais fácil amar a Deus quando as coisas vão bem do que quando vão mal. Em verdade, talvez seja esse um bom teste. Quando amo a Deus? É verdade.
Quando o curso da nossa vida não está bem, permito que as circunstâncias me derrotem? Isso fica uma reflexão para cada um. Amar a Deus é confiar. Nele, quando as coisas saem erradas, é a saída para percebermos que tudo faz cooperar para o seu bem, ou preferirmos recorrer à autocompaixão, esquecendo de que ela não nos leva a lugar nenhum. São algumas frases, né, que muitas vezes a gente diz. Não há ninguém mais triste do que eu. Coitadinho de mim. Tudo está contra mim. Ninguém me entende. Ninguém quer me ajudar. Ninguém. Em Romanos 8:28 diz: pois amamos a Deus, que amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Mesmo sabendo disso, preferimos ficar nos guiando pelas circunstâncias. Aqui é o ponto onde só religião não basta. É o que eu sempre falo, né, nas células. Não é questão de religião, de religiosidade. A gente tem que buscar a Deus com a palavra, que ela é viva, com a Bíblia, ler todos os dias, buscar a Deus no secreto. Deus sabe o que se passa no seu íntimo e conhece os seus caminhos. Salmo 139. Se você crê nisso, a sua pergunta deve ser: para quê e não por quê? É certo que fomos de carne e as circunstâncias falam muito alto e nos deprime muitas vezes. Mas se você quiser ser levado pelas circunstâncias, a amargura vai aumentar cada vez mais. Essa amargura cresce tanto que produz a revolta. Quando o cristão se torna revoltado contra a vida, contra a igreja, inclusive contra Deus, ele se aparta da fonte de que mais necessita. Saber que Deus o ama e o ajuda. Não há mais sobre. Ainda há mais sobre. Romanos 8:28. Tudo coopera para o nosso próprio bem, pois fomos chamados de acordo com os planos dele. Deus tem um plano perfeito para nossas vidas. Então, muitas vezes a gente não entende, a gente não consegue entender, principalmente nessas tribulações. O que eu notei, gente, é só uma observação que eu notei, não sei se aconteceu no grupo, em alguns grupos de vocês, eu participo de vários grupos. E assim, a maioria dos grupos não falavam de Deus. E quando começou essa questão do coronavírus, todo mundo falou de Deus. Não que isso seja ruim, não. Mas que a gente não procure só a Deus, não busque só a Deus nesses momentos ruins, que a gente busque a Deus nas tribulações e continue o caminho, dando graças em todos os tempos, nas tribulações e nos momentos felizes. Então é isso. Na última página tem algumas perguntas que eu quero que vocês leiam e façam uma reflexão, certo? Na próxima semana eu pensei de fazer um ao vivo com vocês, porque o interessante e que todas as células fizeram ontem foi justamente o ao vivo para interação, não é verdade? Hoje vai ser um quebra-galho, só para vocês terem um vídeo, certo, da semana, uma orientação, vamos dizer assim, mas eu pensei de manter segunda-feira. Então, eu quero que vocês me respondam no melhor dia para vocês e o horário, e daí a gente marca, certo? Vamos orar, meninas? Paizinho, muito obrigada por esse tempo, muito obrigada, principalmente por esse tempo que está acontecendo, Deus. Tudo nós damos graças a Ti, Pai. Tu tens um propósito, Tu tens uma missão em tudo isso. Não é à toa, nunca será à toa. Sempre terá um propósito, Senhor. Pai, eu peço que Tu abençoes, Pai, as restauradas. Essa célula tão amada, que Tu amas tanto, Senhor. Coloca a mão sobre cada vida, cada membro de cada família que está vendo esse vídeo. Senhor, abençoa, acalma, aquieta os corações, mostra que Tu tens
o controle de tudo, nessa situação e em qualquer situação. Tu estás no comando, Senhor. É assim que eu já te agradeço, Pai, por tudo que está acontecendo e por tudo que vai vir depois dessa crise, Senhor. Eu creio em milagres, eu creio em restauração, eu creio nos teus propósitos para as nossas vidas, Senhor. Isso é um tempo necessário, mas que nós passamos com calma, com paz, com tranquilidade e com muito amor. É assim que nós já te agradecemos por esse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Muito obrigada. Um cheiro no coração. Tchau, tchau.